Falei, cara, tem uma missão um pouco impossível também, porque era inverno, né? Inverno no hemisfério norte. Então, isso que começou a dar trabalho. Porque o voo é um voo comum. É um voo como outro qualquer. Pô, mas você vai voar Indonésia? Cara, é um voo qualquer. Tem ali os procedimentos, as papeladas e as autorizações. Plano de voo, cara, entra no avião e voa. Normal, não tem nada de absurdo. E é um voo por instrumento, é voo igual por no instrumento, mundo inteiro, né? mundo Diferente de um inteiro. voo visual que você tem que conhecer a Sim. região, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Mas aí começa o clima. Uma hora você tá no calor, outra hora você tá no deserto, outra hora você tá no meio da chuva arada, outra hora no inverno, na nevasca, Groenlândia, Islândia. Então, isso que começa a gravar, né? E o avião, ele tem... Como é que é? Existe algum isolamento térmico? Ele não tem o isolamento térmico, igual um né? carro. É um carro total, mas ele tem lá aquele botãozinho que você gira assim pro mais quente, ele dá uma aquecida na cabine pela saída do escape, tá tudo bem. Só que o grande problema desse avião é que ele não tinha nem proteção de gelo. E a gente voou lá na Groenlândia, voamos na Europa no inverno, onde neva, onde faz neve, frio, gelo. E ali começou os desafios, que eu gosto, né? Particularmente, eu gosto de um desafiozinho. Porra, calma aí. Tu tá falando que tu curte voar no gelo com um avião que não tem proteção pra gelo. Não é que eu curto, mas é que dá um trabalho a mais, entende? Mas vamos lá, essa proteção pra gelo, o que ela faria? Por exemplo, nesses aviões pequenos, a gente tem algumas proteções que ou ele quebra o gelo depois de formado, ou dependendo do avião, ele joga um líquido na parte da asa, da superfície de aerodinâmica, é de controle, né? A superfície que controla o avião. Asa, aqueles outros que mexem lá atrás e nas asas, vamos dizer assim, no geral. Que não pode congelar. Que não pode congelar, que você tem que manobrar o avião, vai pra lá, vai pra cá. E também nas hélices, que é o que me dá o jeito, o voo, o que me faz voar. Então ele joga um líquido ali e não deixa formar o gelo. E se formou, ele tira o gelo também. Então é o anti-ice e o de-ice. Nesse não tinha nada disso. Então se eu congelasse, fudeu. Não consigo quebrar, não consigo tirar. E o gelo atrapalha demais. O gelo mata, de fato. O gelo te derruba. Porque ele vai formando cada vez mais gelo. Você vai perdendo sustentação, perdendo aerodinâmica. Ele muda o perfil da asa, Total, né? total. Então, Faz sentido? sim. E cai, você perde, você A estola asa vira uma e é pedra. isso, vira uma pedra. E é isso que começava os percalços da viagem, sabe? Pô, fui pra Groenlândia, menos 30, formação de gelo, vou decolar? Não vou não. Se eu decolar eu congelo, tem uma baita de uma nuvem ali, tem uma formação de gelo ali, e se eu congelar, nem adianta pousar, porque tá negativa E a vale temperatura. lembrar que não é só a temperatura para congelar, né? Então, Exato. assim, se não tiver umidade, não congela. Então, não é porque tá menos 30 Exato. que vai congelar. Então, tem que ter essa combinação. Exato. Não é nem menos 30 que congela. Às vezes, em 0 grau, Sim. você já tem formação de gelo, né? Porque se tiver umidade é o suficiente para. Então a temperatura ela influencia evidentemente, mas a umidade ela é determinante nesse. Total. Tanto que se você colocar menos 30, menos 30, menos 35, você não vai congelar, porque já tá formado o gelo. Exato. Você não congela. É. Só que a temperatura que o infeliz estava voando era menos 20, menos 18 lá em cima, que aí era complicado. Dentro de uma nuvem com umidade, gelo na hora. É. Então foi uma viagem assim, bacana. Tá. Surreal, O na verdade. primeiro trecho foi da Austrália. Austrália e Indonésia. Tá. Primeiro trecho. Nossa, deve ter visto umas coisas bonitas. Pra caceta, cara. Vimos vulcão. Bicho, olha que loucura. Eu faço live. Voando. Eu coloco a Starlink lá, pá, aciono a Starlink no momento que tá seguro, no momento que eu tô em cruzeiro, que não tem muito trânsito aéreo, né? Tráfego aéreo. E ligo uma livezinha lá e fico filmando as coisas, falando com a galera e tal. E eu não sabia de fato que ali tinha um vulcão. Eu sabia que tinha umas montanhas e tal, tava atento às montanhas. E aí, quando filmando na live, aparece um baita do vulcão assim na esquerda, com atividade, saindo fumaça, mas não era volcanic ash, né? Não era fumaça cinza, vulcânica, não né? era cinza. Mas ele tava com aquela fumacinha que começa a sair. Eu falei, caraca, velho. Aí foi o primeiro impacto, né? Porque era dali no primeiro trecho, vamos dizer assim. Eu falei, cara, onde é que eu tô com esse avião, cara? O que eu tô fazendo, meu irmão? No meio de um vulcão aqui na Indonésia, um aviãozinho desse tamanho. Aí que eu ficava, que da hora, vambora. Vamos tocar que eu sei que tem muito mais pela frente. Então a primeira etapa foi essa. Aí dá o quê? Quanto tempo da Austrália pra Indonésia? Deram, cara, só pra cruzar a Austrália. Eu fui Gold Coast, Sydney, cruzei a Austrália inteira. Que Sydney tá aqui a Austrália, né? Ela tá nessa ponta. Eu cruzei ela inteira. Deu 14 horas só pra cruzar a Austrália. E mais a Indonésia deu mais 7. Só a primeira etapa já foi uma paulada de horas já. Aí pousa ali pra abastecer, não sei o quê, dar uma descansada. Aí dorme um monte. Dorme um monte. Passeia, né? Porque o tempo ficou ruim. Ficou ruim, tá? Tô falando. Alô, contratantes. Eu pousei em Bali porque o tempo tava ruim. Então fica muito bem claro aqui isso, tá?
tempo tava muito ruim, realmente ele tava muito ruim. Esse é um avião que tu... tem uns vídeos lá no Instagram que tu tá tirando gelo de cima dele. O próprio. Que eu Nossa, tava gelo tentando... pra cacete, Gelo pra maluco. cacete. E naquele dia eu voei, velho. Daquele jeito. Nevando, o avião cheio de gelo, eu voei. Fez recentemente esse Foi daí. agora, acabei de voltar fazem uma semana que eu voltei desse rolê inteiro, da entrega da aeronave. Falar, cara, chegou, o avião existe, não quebrei nada, tá inteiro, tá aqui a chave, valeu, obrigado. E tu passou na Groenlândia? Pô, passei, quase fiquei preso. O que aconteceu lá? Porque o Trump já tava Não, querendo- já tinha acabado de estourar o Maduro. Tá. Tinha acabado de estourar o Maduro, tanto que eu tava lá na torre pra ver o plano de voo. E eu já tinha recebido uma negativa grande. Cara, não, loucura. Voei no final do ano, né? Final do ano, todo mundo em festa e eu voando. Cruzando todo esse rolê final do ano. A hora que eu pouso na Groenlândia, porque ali é por janelas. A gente chama de Atlântico Norte. O mar lá do Atlântico no Polo Norte. Ali é o Atlântico Norte, que é frio pra caceta. Que é um mar bem tranquilo pra navegar É também, muito né? suave. Ninguém te escuta, ninguém te vê, é só telefone satelital e rezar. A hora que eu pousei na Groenlândia, a mulher falou: tá, você vai continuar? E o tempo tava horrível no meu destino, que eu ia continuar. Então, peraí. Quando você tava chegando na Groenlândia, Aham. você tá chegando da Europa? Da Europa. Tô Aí você chegando da Islândia. Tá. Aí você tá chegando na Groenlândia. O que você vê na Groenlândia? O que tu vê? Você vê as coisas mais lindas do mundo, velho. É? Gelo, montanha e gelo, e montanha e gelo. E gelo. Mas é surreal, cara. Porque assim. Vê uns povoadinhos? Nada, não tem nada. Não tem nada. Tanto que o lugar que eu fui tinha uns 125 habitantes. Caralho, calma aí. Aham. 100 pessoas? É 100 isso? pessoas na cidade que eu fiquei, num vilarejo, vamos dizer assim. É um condomínio. Condomínio. Eu tô meu primo, provavelmente. né? Todo mundo se conhece, te garanto, cara. Eu tenho certeza. Te garanto. Aham. E aí, você não vê nada. Você vê realmente, mas a visão mais linda do mundo, de verdade. Porque você começa a sentir aquele negócio, cara, aqui é só a natureza. Aqui é a natureza pura. Pura. É montanha, que o homem não vem aqui porque não tem nada pra fazer aqui. Não vai vir nesse gelo à toa. É só bicho e só natureza. E aí tem umas montanhas, realmente. A hora que você tá chegando na Groenlândia, você já vê um paredão. Pico Games of Thrones. Caralho. Aquele paredão mesmo alto de 6 mil pés, né? 3 mil metros, aquelas coisas grandes, gigantescas, aí começa o gelo. E aí em cima daquilo ainda tem mais montanha. Então, cara, é surreal, de verdade. Você fica meio, pô, é verdade isso aqui. Sabe? Você fica, caraca, velho, isso que existe E mesmo. não é nem o paredão da Terra plana, hein? Não, cara. Não, Não é. Não, chega perto. Mas você passa ele e a Terra continua. Então, assim, quebramos alguns paradigmas da humanidade aí. Quem acredita, eu acho que se conversar com a gente, talvez vai achar que ela é redonda mesmo, e ela é. Mas enfim. E aí, velho, você vê muito gelo. Aí pousei nesse aeroporto com 150, 125 pessoas, de fato é. E aí eu tenho uma Pequenininho o notícia. aeroporto? A pista é boa, mas o resto é tudo pequenininho. É minimamente mínimo pra sobrevivência. Chega um avião com pessoas, um monte de gente nesse... Chega. Tá. Chega porque ali é uma parte logística muito boa, Tá. né? Para conectar Canadá, conectar Entendi. Europa. Então ali é uma logística interessante. Por isso que tinha é até uma história mais antiga aquele aeroporto, que eu dei uma pesquisada, que aonde eu vou pesquisando as coisas, né? Para aprender, para ver se eu fico um pouquinho mais inteligente. Então ali eu dei uma pesquisada para ver, e ali de fato era uma base militar lá na Segunda Guerra Mundial, esse aeroporto. Por isso que ele existiu. E quem criou naquela ocasião foram os americanos, né? Para segurar os nazistas que estavam avançando da Europa para as Américas, vamos dizer assim. Então eles criaram aquela base militar ali, e por isso que é pequenininho. E naquela época não tinha outra, da segunda dos anos 50 para trás, não tinha outra forma de cruzar o Atlântico de avião, senão fazendo o Atlântico Norte, né? Exato. Os aviões não tinham autonomia para isso. Então tem uma pequena estrutura Exato. herdada daquela época e, claro, outras coisas que evoluíram ao longo do tempo. Exato. Mas é um ambiente muito inóspito, né? A Groenlândia, ela não tem de população mesmo, é isso aí, né? Nessa cidade, 150 pessoas para deixar vivo aquele ambiente ali. Aí a capital de Nuuk são 6.500 pessoas, que é a capital. Então, se você tirar aquele paredão branco gigantesco que você olha no mapa do globo terrestre, deve ter no máximo 7.000 pessoas. Mas também quem que vai morar num frio daquele, cara? Pelo amor de Deus, é insalubre, cara, não tem condição, bicho. É sério, cara. Tu desceu Não, lá no aeroporto, meu tu irmão. desceu no aeroporto. Tava quanto? Tava- Menos... O dia que eu cheguei tava gostoso.
tava menos 10, menos 9, tava bom pra caramba. Um pouquinho de gelo, peguei só na descida. Esse aí pra tu, né? Tá Não, até bom. Tá bom pra caceta, já tava feliz. Não, mas detalhe, tá? Isso em solo. Só que quanto mais sobe, mais frio fica, né? Então, quanto que tava? Quanto você pegou lá em cima? Cara, ali em cima eu ficava com menos 25, menos 24. Aí tome na naquela roupinha. ocasião. A roupinha me salvava, meu irmão. Depois, se a galera for dar uma olhada na rede social, que se a gente mostrar mais tarde, tem aquelas rouponas do Teletubbies que eu usou, né? Eu falo, tô de Teletubbies Lala hoje, que é amarelona. Tô de Paul, que era vermelhona. Volta e meia, quando eu cruzo lá, eu uso essas roupas, né? E aí ela ajuda de fato, velho. Eu já fiz o mesmo voo ano retrasado, mas aí foi África, Brasil. No mesmo avião. Monomotor, mesmo modelo. Só que eu fiz no verão, velho. Era verão no hemisfério norte. Então eu cheguei na Groenlândia, tava 6 graus positivo, 7 graus positivo. Tava uma delícia. Outra coisa. Então, essa Tinha roupa... luz boa parte do dia, né? Tinha Tem luz isso boa também, parte né? do dia. Até isso, cara. Até isso pra ajudar, velho. Aí você, putz, não. Isso é interessante. Meu irmão, né? vou o voar seu o dia voo inteiro. fica mais curto, né? Muito mais. Então ali eu tinha uma janela de quê? Amanhecia 11 horas da manhã. 11 horas da manhã amanhecia a Groenlândia. E acabava a luz às 4 horas da tarde. Então era a janela que eu tinha pra voar. Só. Voar à noite nesse tempo, esquece. Que você não vê a nuvem. Você não vê a nebulosidade. Você não consegue identificar se você vai sair ou entrar em gelo. Então eu não voava à noite ali em cima. Então a hora que eu chego na Groenlândia, que era dentro desse horário, eu ainda continuaria pro Canadá, que é Labrador, lá em cima do Canadá. Ali era mais frio que a Groenlândia, velho. Incrível que pareça. Menos 38 tava lá em cima. Aí sim é insalubre, não conseguia respirar. Cheguei na Groenlândia, naquele vilarejo, a mulher fala assim pra mim: comandante, você vai continuar? Eu falei, não, porque lá tá feio. Tá. Então, assim, aqui ano novo, a maioria da cidade foi embora já para as cidades de origem. Tinha lá umas 25 pessoas só. O aeroporto fecha amanhã e só abre dia 2 de janeiro. Falei, caceta, isso era dia 30. Falei, vou passar o ano novo aqui. Falei, ferrou, velho. Não tava contando em passar o ano novo aqui na Groenlândia, né? Nessa cidadezinha. Mas tá bom, vambora. É isso. Continuar eu não vou, não dá. Aí para continuar, beleza. Mas o hotel também tá fechado. Só tem um hotel no rolê todo. Falei, cara, e aí? Eu vou dormir aonde? Aí eu tinha visto na torre de controle lá, quem passou, pilotos que já passaram vai saber. Tem uma caminha embaixo da torre, assim, ó, um colchãozinho de 2 centímetros ali, e é isso. Falei, irmão, a minha cabeça já falou, é lá. Vou dormir lá, passar ano novo lá, dentro da torre de comando, e é isso aí, não tem muito o que fazer. Na Groenlândia. Na Groenlândia, frio da pega, não dá pra fazer nada. Eu falei, mas vambora, a vida é assim. Piloto de translado, eu falo, a galera fica vendo os vídeos, é legal. Tem Só seus vê o momentos, glamour do negócio, né? só vê a parte boa. Tem seus momentos surreais, assim, que é maravilhoso mesmo, que, pô, indescritíveis. Mas tem muito perrengue, meu irmão. É perrengue atrás de perrengue. Porque você tem que fazer a missão acontecer.